Bom dia, Marcos. Agradecer o espaço, né, que se faz completamente necessário diante da realidade que nós vemos enfrentando no Brasil e nos municípios principalmente, que executa essa política. Caicó vem passando por um período de avanços, creio eu que bem significativos em relação ao programa Bolsa Família. Nós, desde 2013, mudamos a rotina do nosso trabalho, mudamos toda a organização do trabalho, inclusive não existia assistência social no município voltada especificamente para o programa, hoje existe, né? Conseguimos essa conquista, muitas modificações em relação à execução do trabalho, como eu já falei, né? Averiguações estão acontecendo todo ano, desde 2013, o processo de averiguação cadastral, ele vem acontecendo da melhor maneira. Quando eu cheguei no município para atuar no Bolsa Família, nós tínhamos uma realidade de quase 5 anos sem liberar um Bolsa Família para o município de Caicó. E a gente se via diante dessa realidade sem saber o que fazer, porque a gente tinha uma estimativa do IBGE de famílias pobres, o que deveria haver de famílias no município recebendo Bolsa Família, a meta que eles colocam no censo. E aí nós tínhamos essa realidade de vários anos sem liberar nenhum Bolsa Família para famílias que a gente sabia que estavam no perfil, que a gente conhecia a realidade, que mantinham seus cadastros atualizados, mas mesmo assim não conseguiam receber. E aí, com o processo de averiguação cadastral acontecendo, que esse processo de averiguação cadastral, não sei se a gente vai ter um pouco mais de tempo para falar sobre ele, mas são listas que os municípios recebem todo ano, de famílias que estão com alguma inconsistência, com alguma irregularidade em seus cadastros e que precisam atualizar, e que a gente precisa fazer uma visita domiciliar, construir um parecer social para que isso seja regularizado e essa família volte a receber o benefício ou não. Enfim, desde que isso vem acontecendo, desde 2013, nós conseguimos mudar. Caicó tinha quase 7.000 famílias recebendo Bolsa Família, diante de uma realidade que o IBGE colocava que Caicó deveria ter quase 5.000. Então, Caicó tinha quase 7.000 famílias recebendo. Tinha superado bastante. E sem ninguém entrar, há quase 5 anos. E aí, com o processo de averiguação que aconteceu em 2013 até agora, em 2014, 2015 e que vem acontecendo em 2016, quase 1.000 famílias foram excluídas do programa, né? E no caso, essa exclusão, ela é favorável, ela é positiva, porque eram famílias que estavam fora do perfil ao longo desses anos. E que melhoraram de vida, no caso. E que conseguiram superar a pobreza, digamos assim, e conseguiram essa autonomia. E aí foram excluídas do programa dentro desse processo de averiguação. Essa discussão da superação é bem mais complexa também, né? Mas que isso aconteceu. E aí o município hoje tem cerca de 5.740 famílias, isso é dado de maio desse ano, 5.740 famílias recebendo Bolsa Família em Caicó. Isso dá um total... Não coloquei em números aqui, mas só o número de famílias realmente recebendo, 5.740. Esse dado é de maio desse ano. Então, assim, é um trabalho que vem acontecendo, né? A gente está conseguindo se aproximar, dessa estimativa do IBGE, que era de quase 5.000. Então, nós temos 5.740. Como eu falei, essa redução, no caso, é positiva, porque eram famílias que estavam fora do perfil, que precisavam sair do programa para que outras entrassem. E outro dado muito importante é a questão de que, como eu falei, muitos anos sem liberar a Bolsa Família. 2015, a partir de janeiro, nós tivemos liberações de Bolsa Família para famílias que estavam há 2, 3 anos com problemas cadastrais e que não tinham mais perspectiva de receber, mas continuavam no perfil. Essas famílias voltaram a receber. E com o processo de averiguação de 2015, a partir de agosto de 2015, a gente também conseguiu que novas famílias que estavam no perfil, que nunca tinham recebido, passassem a receber. E a lista de espera? Existe muitas pessoas cadastradas? Existem hoje no município 13.375 famílias cadastradas. Aguardando só um espaçozinho para entrar. Na verdade, o cadastro único, que é onde o cadastro que você tem que se inscrever para fazer parte do programa, ele inclui vários outros programas sociais. Então, não necessariamente quem está inscrito está pleiteando receber Bolsa Família. Existem vários outros programas dentro do cadastro que as famílias, elas tendo uma renda em média
por pessoa de até meu salário mínimo, elas podem estar inscritas. Então, nem todas essas famílias que estão inscritas no Cadastro Único de Caicó estão esperando receber Bolsa Família. Elas podem estar esperando receber, fazer parte de algum outro programa social que não seja o Bolsa. Então, houve essa modificação ao longo dos anos, então houve exclusão, houve inclusão, então o município está andando quanto a isso. São José de Seridó, eu vou lhe chamar de Tochê, pode chamar Tochê, fica à vontade. Tenho o prazer de ser seu amigo há muitos anos e eu lhe conheci como Tochê, né? São José de Seridó, o que é que diferencia da realidade de Caicó, Tochê? Bom dia, Marcos Danta, bom dia, Amara, ouvintes do Panorama 95. Marcos, eu me orgulho muito, né, dos números de São José de Seridó, como você disse, me gabo, né? Porque hoje nós passamos a ser multiplicador da Senarco MDS. O que é isso, ser esse multiplicador? É um município que foi modelo para o Brasil e passa as suas experiências para outros municípios. Eu tenho orgulho, a Mara não fez a média comigo, eu tenho orgulho de ter ajudado, né? Eu fiz a capacitação do pessoal de Caicó. Eu fiz a capacitação, Marcos, do pessoal de Caicó, né? A gente, no ano 2014, nós começamos esse trabalho com Soraya, né? Você, para ter ideia, eu ontem tirei esse relatório que eu passei aqui para Iamara. O município de Caicó, ele perdia, Marcos, em termos de gestão, 14 mil reais. Como assim? O município ele recebe um plus, até que o governo está fazendo muita propaganda desse plus. O município recebe um plus por fazer bem a gestão do programa Bolsa Família. O município de Caicó hoje, ele recebe 22 mil por fazer essa boa gestão. O município, Marcos, ele recebia, antes da gente fazer a capacitação, o município perdia 14 mil reais. O município de Caicó hoje, ele tem um teto de gestão para ser alcançado de 27 mil. E na época, eu me lembro que Soraya reclamava muito, só recebia 9 mil reais. Então, perdia-se em torno de 14 mil reais mês, antes da gente fazer o trabalho que a gente fez com a equipe de Caicó, onde a gente fez essas exclusões, que a gente chama de exclusões lógicas, né? Isso. A gente fez uma capacitação com o pessoal da Caritas, que foram parceiros da secretaria, ou seja, nós recuperamos mensalmente, Marcos, mensalmente, isso é bom que fique registrado, mensalmente 14 mil reais na prefeitura de Caicó. Então, assim, esses números que a Amara mostra, que entrou gente no programa Bolsa Família, que passa a fazer a gestão do programa, eu me orgulho muito de ter ajudado a gestão, a Amara, a Soraya, a fazer essa gestão. O município de São José hoje, ele tem os índices praticamente de 100%. Porque o Bolsa Família, Marcos, é bom que a população entenda que não só é condicionalidades de receber o recurso. São condicionalidade da saúde, condicionalidade da educação e condicionalidade da assistência social. Esses beneficiários que saem do programa pela emancipação social e econômica, eles foram muitas vezes capacitados. O município levou a eles, né, uma oportunidade que eles nunca tiveram, Marcos. Eles nunca tiveram. O município de São José fez isso e mostra isso aos outros municípios como Caicó, porque nós somos multiplicadores, como fazer, né? Ao invés de quando você abre capacitação para um público, por exemplo, em parceria com o Senai, em parceria com o Senac, nós temos o público-alvo, que é o público do Bolsa Família. E muitas prefeituras não faziam esse acompanhamento e hoje ele faz, depois dessa capacitação de gestão. Essa é a gestão do programa Bolsa Família que a Amara hoje faz tão bem, que Jaine, né, que Jaine é a nossa gestora aqui do programa Bolsa Família, faz tão bem. Caicó, como ela disse, fazia 5 anos que não entrava ninguém no Bolsa Família e hoje a gente tem pessoas que entram, pessoas que saem. A fiscalização, como ontem eu li a sua matéria, que fazia aquela abordagem que 30 mil funcionários públicos recebem o Bolsa Família no Rio Grande do Norte, a fiscalização é muito complexa. Porque, às vezes, quando eu vejo essas matérias, é como se estivesse culpando o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. A matéria em si, ela não culpa que foi o próprio funcionário que burlou o sistema. Eu vou lhe dar um exemplo, Marcos. É possível ele mentir na hora que ele vai fazer o cadastramento? É possível não. Sim, porque é autodeclaratório. Mas aí no caso, por exemplo, o município que tem a competência de realizar lá o cadastramento não falha nesse momento, por exemplo, de não ir provar, de não ir atrás da informação? Infelizmente não se é obrigado que esse monitoramento seja feito nada de avaliação prévia para o cadastro acontecer. O cadastro acontece de acordo com as informações que o usuário chega lá no setor do cadastro único, ele presta as informações, então é tudo autodeclaratório. Claro, se algum funcionário desconfia
ou conhece aquela realidade e percebe que aquela pessoa omitiu informações ou faltou com a verdade na hora do cadastramento, ele pode solicitar de um profissional, de um técnico que esteja vinculado ao programa, no caso da assistente social, que busque averiguar aquela situação, né, para que aquela pessoa não comece a receber um benefício indevidamente, ou que se ela já receba, que seja feita uma avaliação, um monitoramento para que ela, de fato, seja excluída do programa. Mas, assim, não existe nada na legislação que obrigue a haver averiguação antecipadamente ao processo de cadastramento. E, infelizmente, isso também é um dos grandes motivos para haver tanta fraude, acredito assim, no programa Bolsa Família. Então é uma brecha, então, que deixa. É uma brecha. Olha, Marcos, isso a Senac, eu sou multiplicador da Senac do MDSA agora, né? MDSA que a gente tem que lutar contra esse MSDCA, porque ontem é tão grande a sigla que a gente até se confunde. Ontem já teve manifestações aqui e a gente vai lutar, Marcos. Porque o MDS é uma política altamente diferente da agrária, né? Nós somos uma política consolidada. Nós temos um SUAS aprovado em 2011 como lei. Enfim, mas isso vai ser um assunto que depois nós vamos falar logo Bolsa Família. Um exemplo, um funcionário público da Prefeitura de São José de Seridó, se ele vir em Caicó fazer o cadastro lá com Iamara, ele vai fazer o cadastro único aqui, talvez ele receba a Bolsa Família, tá entendendo? Aqui em Caicó? Aqui em Caicó. Ele vai pegar, ele vai burlar o sistema, ele vai burlar o sistema. Ele vai arranjar comprovantes de moradia aqui, de residência aqui, vai dizer que mora em Caicó, né? Vai dizer que mora em algum lugar de Caicó e vai burlar o sistema. Só que o seguinte, ele não vai receber sempre. Ele vai receber por um período. E isso é um crime federal. Até ser descoberto, né? Até ser descoberto. E como é que descobre isso? O Ministério Público, o TCE, TCU, faz isso sempre. Se está dando uma visibilidade a isso agora grande, porque está com esse interesse de cortar muita coisa. Aí está dando a visibilidade que tem muito erro, que tem muito problema, que tem muita informações falsas, justamente para isso. Mas a informação falsa que existe no programa é cometida pelas pessoas e não pelo governo. O governo o governo não aceita. Quando a gente descobre, a gente inclusive encaminha para essas pessoas devolverem. Eu tenho um caso aqui na Procuradoria Federal de devolução de mais de 7 mil por uma funcionária pública. Lógico que a gente não pode divulgar isso, quem é a pessoa, quem é o nome, porque tem todo um trâmite, né? Tem um sigilo. Mas a gente tem gente que devolveu 7 mil reais, porque era funcionária pública e recebeu a vida toda. Ela era funcionária pública em Natal, veio morar em São José, não disse a ninguém. E o sistema não pegou. Eu concordo que tem que ter mais amarrado, ter mais amarrações, de quando a pessoa fizesse o cadastro, automaticamente já dissesse, olha, Iamara é funcionária lá no município de Caicó. Porque assim, até então, eu imaginava que era o seguinte, Marcos Dantas procurou a Prefeitura de Caicó para se cadastrar no Bolsa Família, né? Aí tá lá, passei as informações, eu achava que, por exemplo, depois disso a Iamara ia investigar, saber quem era Marcos Dantas, onde é que ele trabalhava, qual era a casa dele. Nós não temos nem como dar conta dessa demanda. Até porque não tem perna, você já imaginou 13 mil pessoas, você fiscalizar 13 mil pessoas todo mês? Isso. Então assim, é muito fácil receber Bolsa Família. Agora sim, eu discordo um pouco de Tuxê quanto à questão da culpabilização. Eu não culpabilizo apenas os funcionários que estão ali na ponta, porque quem está na ponta, de fato, são os operadores. E o coordenador, no caso o gestor do Bolsa Família, nos municípios, e a assistente social quando existe voltada para o programa. Eu acredito que sim, faz parte de um processo. Tem que responsabilizar essas pessoas, tem que responsabilizar sim. Porém, é algo que a mídia também, da forma como é repassada, a mídia governamental. Na verdade, muita gente tem dúvidas acerca do programa. Então, como esse programa, ele de fato acontece, o programa exige compromissos da família, existe compromisso junto à assistência social, à educação, à saúde. Mas como isso vem sendo executado? Porque, assim, é muito fácil, muitas vezes, culpabilizar uma família que não está cumprindo com seus compromissos junto à educação. O meu filho não vai para a escola, ele não quer mais ir para a escola. Sim, mas por que essa criança não está indo para a escola? Porque certamente existe toda uma falha ali de políticas públicas que vem acontecendo para aquela criança não ir para a escola. E que aquela família, muitas vezes, ela precisa de um acompanhamento. Então, quando a gente coloca só que são os operadores ou que são... Não, mas peraí, deixa eu me defender.
Eu disse que as pessoas, não é os funcionários da prefeitura, o culpado é o funcionário público que bula o sistema. Não é o município. Eu estou dizendo que é o funcionário público que mente. Falta de recursos humanos. Havendo mais recursos humanos para dar conta dessa averiguação prévia, mudanças na lei que responsabilizassem mais essas pessoas que estão executando a política, seriam talvez estratégias para modificar essas fraudes que hoje em dia acontecem, né? Mas muitas pessoas já entendem, muita gente pensa assim, eu vou receber Bolsa Família, porque muita gente recebe, é um dinheiro do governo. É uma forma de pensar equivocada? Mas como essa forma de pensar equivocada, ela foi construída, é isso que eu tô querendo chegar, certo? Então, assim, a mídia erra, a mídia governamental, ela erra quando ela repassa como é o programa. Não é só transferência de renda, exige compromisso junto à família, enfim, são coisas que a gente tem que discutir aqui para que a gente não caia, né, no fatalismo de achar que a culpabilização é das famílias, a culpa é das famílias, a culpa são dos funcionários que executam, mas existem muitas coisas por trás disso, né, que estão inviabilizando essa execução positiva do programa. Inclusive também existe até uma tentativa, por exemplo, de criminalizar o programa quando diz, fulano vai se acostumar pro resto da vida, não queria mais trabalhar, né? E isso é uma verdade. E é uma verdade, porque estudos do IPEA, né? O estudo do IPEA mostra que as famílias do Bolsa Família estão tendo menos filhos que as famílias tradicionais. Isso. Esse estudo, se não me engano, é 2014. 75% das pessoas do Bolsa Família trabalham. Isso. Tem algum bico, alguma coisa, faz alguma atividade. E são números, são diagnósticos, são números reais. Então existe um preconceito muito grande contra o Bolsa Família, né? A gente vê, olha, o preconceito, eu fico indignado quando eu vejo o preconceito do comerciante. Que o Bolsa Família a gente trabalha através dos impostos segurar vagabundos. Marcos, sabe quanto entra de recurso em Caicó por mês de Bolsa Família? 759 mil. Por mês? Por mês de Bolsa Família. Aqui o FPM é 1.300 e pouco. 1.300.000 e pouco. Ou seja, esse valor chega perto do FPM. Você já imaginou o comércio de Caicó, os serviços de Caicó sem esse valor, sem 759 mil mensais? Você já imaginou em 5 anos de seca, como nós vivemos? E grande parte desse investimento, ele acaba sendo injetado no comércio? No comércio e no serviço. 95% da população do Bolsa Família, diagnosticamente, usa para alimentação. Isso. 95%. Esse programa, não fugindo para o que ele se pretende, ele aumenta o poder de consumo das famílias. Então isso é positivo, né? Que seja para vestimentas, seja para alimentação, que é o básico, né? Então isso é bom. Agora é importante que você diga também que esse é o valor dos benefícios, né? Não, do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Só Bolsa Família. Porque às vezes existe também ainda tem o BPC, ainda vai ter o BPC, ainda vai ter a aposentadoria. Você imagina o valor disso, né? Esse repasse aí é para o município, mas assim, não chega esse valor para o município enquanto gestão. Isso aí é para os beneficiários. Do beneficiário, é o valor do beneficiário. Esse valor exatamente. Aí governo federal caixa, para o beneficiário. Mas ele gasta no comércio de Caicó, ele vai gastar no serviço de Caicó. Aqui em Caicó, esse benefício ele chega a ser mais ou menos de quantos reais por mês? Tá aqui, 759 mil. Não, tô falando de individual. Cada beneficiado recebe quanto por mês? Hoje é 176 reais. 176, né? Eu tinha pegado o dado 2014, era 129. Isso, 176 valor médio por família. Por família? Cada família por família. Médio por família, mas varia. Tem famílias que estão recebendo hoje só alguns benefícios variáveis. Depende da quantidade de pessoas na casa. Não é fixo esse valor. Não é fixo. Olha, o valor, Marcos, ele vai ter um aumento agora que todo mundo está esperando. Eu acho que alguém deve dizer, vai ter um aumento. O aumento ainda não existe. Ele ainda não foi repassado, 9% vai ter, mas os repasses hoje, ele é 77 de básico, ele é 35 a cada variável e 42 para adolescentes. Né? Cada família tem direito até 5 variáveis e 2 adolescentes. Então assim, Marcos, existe um preconceito tão grande como o Bolsa Família, Amara, e eu conversava ontem com algumas pessoas, como se o Bolsa Família fosse só um programa brasileiro, fosse um programa que existisse só no Brasil. Sim. Né? Ontem eu discutia com alguns professores, Marcos, que muita gente acha que o Bolsa Família é só do Brasil, só existe no Brasil. Olha, a gente sustenta vagabundo, né? Nós temos muito isso no Brasil de dizer que o Bolsa Família é para sustentar. 40 países, até com PIB como o México, que é maior do que o Brasil, estão com Bolsa Família. O Bolsa Família em média no Brasil é $19. No México chega a $126. Eu sou um estudioso do Bolsa Família desde 2009.
né? Eu venho estudando, eu fiz meu TCC de especialização em gestão pública Bolsa Família. Estou fazendo agora serviço social, você técnico como Yamara né? Você assistente social, né? Você assistente social como Yamara Bem-vindo. Né? Vou entrar na luta como técnico e a gente discute muito o programa. E o programa, Marcos, o preconceito que ele sofre do comerciante, da pessoa que não entende. Você já imaginou o quanto circula de recurso no comércio de Caicó? E esse comerciante é contra, né? Como é que um comerciante é contra de uma família que não tinha o poder aquisitivo, o agricultor que vai ter R$176, que na sua grande maioria vai ser para se alimentar? A gente vê muita gente com preconceito dizer, mas pega o dinheiro, a gente vê uma propaganda, né? Uma coisa na mídia, pega o dinheiro e vai comprar uma calça de R$400. Mas isso, Marcos, é 5%. Às vezes, eu estava vendo um número aqui, no Rio Grande do Norte, 355 mil pessoas recebem o Bolsa Família. 355 mil famílias recebem o Bolsa Família. Aí vem o poder público, o Ministério Público querendo denegrir o programa, dizendo, né, que 30 mil pessoas estão dentro de 359 mil, estão burlando o programa. Aí você vai crucificar os 90%? Você não vai repassar esse valor porque alguém tá burlando o sistema? Não pode. A gente, por causa de 5%, vai acabar um programa que traz tanto benefício à nossa população. Então a gente tem que pensar muito. Ok, tem um ouvinte aqui conosco que faz uma pergunta. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, fala com Valdinete. Pois não, Valdinete, você quer fazer uma pergunta para quem e qual a pergunta? Pode ficar à vontade. Porque eu era do programa da Bolsa Família. Eu sou só, vivo de ajuda, eu recebia R$77. Faz desde o início do ano que foi cortado. Eu sou hipertensa, já fiz cirurgia de coração, vivo de ajuda e já fui na prefeitura, já liguei para Brasília e não consigo mais meu Bolsa Família de volta. A explicação que eu tenho é porque eu só posso declarar uma renda de R$70. Na época que eu fiz o meu cadastro, tem vários anos que eu fiz o meu cadastro, é tudo em dia, tem direitinho, toda vida eu vou lá, renovo. É porque antes eu tinha a minha renda de R$200, aí foi cortada, eu não ganho mais de nada. Aí a explicação que eu tenho é porque eu só posso declarar a minha renda de R$70. Mas eu não tenho renda nenhuma, eu vivo de favor. Agora, eu conheço uma amiga minha, não vou citar nome porque eu não sou paga para investigar, mas eu tenho uma amiga minha que é babá de uma família rica. Ela ganha R$1.200, isso aí eu estou falando porque eu sei, só que ela não é de carteira assinada, e ela ganha R$180 de Bolsa Família. No cadastro dela, é as filhas dela que já estão casadas. E eu não entendo por que é isso. Porque isso precisava haver mais uma investigação. Tá certo, ela não tem carteira assinada, não está declarando a renda dela. Mas essa é a pura verdade. Ela ganha R$1.200 de babá e recebe 100 e tantos de Bolsa Família. Eu fico indignada com essas coisas. Ok, muito obrigado por sua participação. Quem pode responder a pergunta aí da nossa ouvinte? É aquela velha história que a gente falava no início do programa, né? Algumas pessoas, essa pergunta ela surge: por que fulano recebe e eu não recebo? Nesse caso específico da nossa ouvinte, o que está acontecendo? Primeiro, Marcos, é a renda per capita que a gente chama para ter acesso ao programa, né? Mas ela não tem renda nenhuma. Tem. Ela disse antes ela que ela dizia R$200, certo? Se você recebe uma renda, você tem renda entre R$77 e R$154, você vai ter critério para o programa. Se ela é sozinha e ela disse que deu uma renda no cadastro de R$200, por isso perdeu, ela ficou acima de 154. Tá entendendo? Ela deu uma renda lá no cadastro de R$200 e perdeu o benefício de R$77 que ela recebia, porque ela deu essa renda de R$200. No momento que ela deu uma renda acima do programa, ela não tinha critério para ficar no programa, então ela perdeu. A amiga dela, com certeza, ao autodeclarar, está declarando que não recebe nada, mas recebe esses 1.200. Como é que a prefeitura vai saber, como é que os órgãos fiscalizadores vão saber se
se é um acordo entre uma pessoa e outra que paga e não registra isso em canto nenhum. Essa pessoa, quando foi fazer o cadastro, ela autodeclarou que não tem renda. Por isso que recebe esse benefício e ela não recebe. Ela declarou que recebe R$200 e a outra não declarou. Mas essa outra amiga, o controle social, ele é feito pela população. Essa amiga dela, ela tem mais que o direito de denunciar essa amiga, até para ter uma fiscalização. Não quer para não perder a amizade. Mas não precisa denunciar. E a Mara pode responder melhor, mas não precisa dizer quem é. No caso, por exemplo, dessa nossa ouvinte, ela pode denunciar ela pode denunciar essa amiga dela sem aparecer, por exemplo? Toda e qualquer denúncia, nós recebemos, que fique bem claro isso, nós recebemos denúncias. Muitas vezes essas denúncias não são apuradas a tempo e a hora, porque, como eu falei, a gente não tem recursos humanos necessários para que isso aconteça da forma mais rápida que exigiria acontecer. Mas acontece, né, a averiguação, e nós recebemos essa denúncia, e essa pessoa que denunciou, o nome dela não vai estar em lugar nenhum. Muitas vezes a gente não quer nem saber quem denunciou. Muitas vezes a gente recebe denúncia num papel, certo? Pessoas que chegam lá, escrevem algo no papel, o nome completo da pessoa, pelo menos o endereço, se não tiver o NIS, e é repassado para mim esses nomes. E eu vou, com as informações que eu tenho, se eu conseguir puxar mais no cadastro único da pessoa, eu vou e faço essa averiguação. Agora sim, é como o Tuxê falou, o controle social, que nada mais é do que esse processo de fiscalização, esse controle que a população faz nas políticas, acontece com a população. E aí, essa pessoa que acabou de ligar, justamente a realidade que Tuxê também falou. O programa exige critérios a serem atendidos. Então, se eu não estou dentro da per capita de 77, de 0 a R$154, e 0 a 154 é quando tem criança e adolescente no programa, no cadastro. Se não tiver criança nem adolescente, essa per capita só pode ir até R$77. Então, ela não ficou claro quando ela ligou, mas se for ela sozinha no cadastro e ela deu R$200 de renda, ela infelizmente não tem direito a receber. Mas ela disse que agora perdeu essa renda que tinha. Aí ela volta pra fila. Tem que ir lá no cadastro, atualizar essa renda. E ela voltou pra fila. E ela volta para ser reabilitada ou reincluída. É porque ela voltou pra fila. Caicó, ela tá na posição 13 mil e tanto, né? Essa posição. Não 13 mil e tanto, porque quem tá no cadastro, como a Yamara explicou, todo mundo não tem um perfil. Não tem perfil de bolsa. Mas ela, no caso, ela passa a ser a última da fila? Não, do Bolsa Família, do Bolsa Família, porque é automático, Marcos. Às vezes as pessoas acham que é o município que libera Bolsa Família para as famílias. Isso. E não, é o governo federal. Isso é um sistema da Caixa Econômica que você bota, é tipo um sorteio. Eles dizem que é por vulnerabilidade econômica, mas a gente vê que às vezes é tipo um sorteio. Então, por exemplo, inclusive, a própria instituição operacional de 79, que regulamenta a averiguação e processo de revisão cadastral, ela fala desse sorteio. Que é um sorteio, exatamente. É um sorteio. É uma Mega Sena praticamente, né? Também, mas assim, existe... Mas não é tanto uma Mega Sena, porque Caicó já tá... Olha, Caicó já atingiu 116%. Caicó tem uma vaga de 100%, já atingiu 116%, ou seja... Já botou até mais gente no programa Bolsa Família. Era 129% quando a gente entrou. Diferentemente do que as pessoas pensam, então é normal, por exemplo, essa... saída de pessoas, entrada de novas pessoas. Sim. Isso é uma gestão. Isso tem que acontecer. E como eu falei lá no começo, existem perspectivas junto ao IBGE. O IBGE faz essa análise a cada censo, então de famílias pobres e extremamente pobres. E que isso é tomado como base para que essas famílias elas sejam incluídas, sejam retiradas. E o problema muitas vezes, Yamara, o problema é o seguinte, Marcos, passa aquele rapaz do IBGE, né, com a maquininha, parece um POS, passa na sua casa, aí pergunta a sua renda. Marcos, qual sua renda? Lá no IBGE, você R$1.000. Aí ele bota lá. Aquele censo de parâmetro também, já. No censo. Aí aquele censo de parâmetro, liberar vaga para Caicó. Aí você dá R$1.000 lá no censo do IBGE. Você chega lá em Yamara, chega lá no cadastro único lá de Caicó, aí você chega no cadastro único, aí o cadastro único lhe pergunta, qual a sua renda? Aí você R$0. Já começa um conflito, ou seja, sempre vai ter mais gente buscando Bolsa Família do que tá liberando o município, tá entendendo? O nosso ouvinte João Medeiros, ele tá colocando o seguinte: quando o Frei Beto esteve em Caicó, disse que deixou de apoiar o governo Lula porque Lula aceitou a pressão dos políticos para municipalizar o cadastro do Bolsa Família. Frei Beto, segundo João Medeiros, disse que o objetivo desses políticos ao municipalizar era o que vemos hoje, fazer politicagem no Bolsa Família. Virou um programa assistencialista e injusto. Entra o eleitor de políticos e fica de fora quem realmente precisa. Vocês concordam ou discordam com o João Medeiros? Claro que tem que discordar, se é automático. Primeiro, o município, ele não tem a gestão em liberar
quem é que vai receber Bolsa Família automaticamente. Quando você coloca lá no sistema, você não está dando uma garantia. Se cadastrar no cadastro único não é uma garantia de receber Bolsa Família, mesmo estando dentro dos critérios. Não é. Esse é o governo federal que continua fazendo a gestão. Nós fazemos a gestão de fiscalização, de liberar ou não, de averiguar ou não, né? Nós fazemos essa gestão, mas de liberação ainda continua o governo federal. E isso não foi agora, não. Isso está na LOAS, e desde 2008, desde 1988, que é assim, cada ente federativo tem a sua responsabilidade de fazer a gestão municipal da assistência. Quem tem é o município, não é o governo federal. Não é isso, Amara? Você quiser completar? Complemento. Quanto à colocação do seu João Medeiros, o que eu tenho a dizer, que não é que eu concorde ou discorde, mas me posiciono da seguinte maneira. Infelizmente, não digo Caicó, não digo São José de Seridó, como a gente está aqui bem dizendo, a gente está fazendo a política como ela deve acontecer, lógico, com limites, com alguns entraves que existem em vários municípios. Mas em outros municípios, eu conheço algumas realidades de políticos que influenciam, né, ou que interferem, ou que isso já aconteceu no processo de execução do programa, como muitas vezes de forma intimidatória, junto aos operadores, junto à equipe. Então, isso é uma realidade que já aconteceu ou que ainda acontece em alguns municípios, né? Infelizmente, é uma realidade. Eu sou técnica da política de assistência, isso nunca me aconteceu, mas eu tenho relatos de colegas de profissão que já sofreram algum tipo de interferência negativa, tentando ludibriar de alguma forma a prática dessa profissional, seja junto à Bolsa Família, seja junto a um programa de habitação. Então, isso é uma realidade que infelizmente acontece. E como o programa Bolsa Família ele envolve transferência de renda, qualquer programa social que envolva transferência de renda ou de benefício, né, que seja habitação, Bolsa Família, infelizmente existem municípios, existem gestores que trabalham dessa maneira, ou que dão espaço para que se trabalhe dessa maneira. Mas a política vem acontecendo e vem se modificando. Sim. E acredito que muitos municípios já tenham superado essa realidade, né? Hoje o Coegemas, Marcos, do qual eu faço parte, eu fui presidente do Coegemas até março, nós temos trabalhado muito essa autonomia do gestor. Isso. O que infelizmente acontece, Amara, é que muitos gestores não têm essa autonomia. O gestor não tem autonomia de fazer a gestão nem do programa. A gente vê alguns municípios ainda, né? Isso hoje é João Medeiros, né? Que ligou, meu amigo João. Isso hoje é uma realidade, mas bem menor. Pode ser uma realidade em alguns municípios ainda que não tem a gestão do Bolsa Família. A Senarc é muito preocupada com isso, a Secretaria de Renda e Cidadania, ela tem feito um trabalho que se faça a gestão do programa Bolsa Família sem interferência de políticos, né? Porque no momento que o político, ele interfere e diz, olha, libera o Bolsa Família, por exemplo, o governo federal libera o Bolsa Família de uma pessoa que não tinha critérios para estar no Bolsa Família, e a gente sabe disso. E se o político interceder para fazer para esse município que faz isso, porque é altamente errado, isso. Quando o vereador ou o prefeito interfere nesse processo, está cometendo crime o secretário, o político que está interferindo, né? E o prefeito que está aceitando. Porque às vezes, Marcos, eu não entendo como é que o município, um funcionário público municipal recebe Bolsa Família. Porque você tem, mesmo que seja autodeclaratório, você tem a responsabilidade de fazer o encontro de folhas. Você tem acesso à folha de pagamento do município. Você tem acesso à folha de pagamento do Bolsa Família. Por que você não cruzar essas informações? Ia ter mais fácil de fiscalizar, né? Na capacitação aqui em Caicó, na capacitação que nós demos, nós pegamos muitos. Nós fizemos a averiguação em muitos na época. Eu na capacitação que eu dou, Marcos, eu sou multiplicador da Senarc, como eu disse, eu dei essa coisa aqui, nós fizemos esse encontro aqui em Caicó e averiguamos várias pessoas. Marcos, para você ter ideia, eu sou multiplicador da Senarc desde 2013. Fiz 14, 15 no universo de 167 municípios. Tem município que não tem interesse, como Yamara colocou, porque existe essa prática do programa ser assistencialista, do programa ser clientelista. Infelizmente, existe essa prática. Marcos, o nosso custo é de diárias, né? Um exemplo, hoje eu ainda assessoro Caicó, eu acho que não me pagou R$500 por mês, porque dividindo, eu acho que foi um contrato que eu fiz com o Soraya, porque a gente faz um contrato, eu sou autorizado pela Senarc a fazer esse contrato dessa prestação de serviço. Em
4 anos que eu presto serviço, eu acho que o município não pagou 5 mil reais. E o município, por mês, recuperou 14 mil, né? E você veja que a gente, às vezes, Yamara, vai oferecer o serviço a municípios, né? Vai oferecer essa capacitação, essa gestão. Tem município que perde 50 mil reais no Rio Grande do Norte, Marcos. 50 mil reais mês. Tem município que perde de gestão do Bolsa Família. Para fazer bem essa gestão do Bolsa Família, ele perde 50 mil, porque ele não faz. E eu ofereço o serviço que ele vai pagar por ano 5 mil reais. Por ano, não é no mês. Ele vai recuperar 50 mil mês. Um exemplo que ele às vezes não recupera 100%, recupera 35 mil mês. A gente cobra, ele vai ter uma despesa que a gente já fez uma média de 5 mil ano. E o município às vezes não quer, porque diz que é burocracia, mas às vezes é isso, Yamara. É um município que não quer fazer a gestão do programa, porque sabe que vai ter os conflitos políticos. Ele vai ter que bloquear funcionário público, ele vai ter que tirar daquela família que não tem mais critério. Aí você sabe que o interior tem muita parte da política, né? Tem muita parte política partidária. Ok, eu tenho aqui muitas perguntas aqui, pra gente, eu não gosto de deixar o nosso ouvinte sem resposta. Foi. Inclusive, um ligou pra cá, vocês não vão falar sobre a questão da Assembleia Legislativa, não? Eu, pela experiência que vocês têm, por exemplo, nesse caso, desses servidores da Assembleia Legislativa, e eles estão no Bolsa Família, o que aconteceu? No caso, foi a omissão na hora de prestar informação? Olha, exatamente, Marcos. Quando eles procuraram o cadastro único lá em Natal, certo? O cadastro único lá em Natal fica ali na Bernardo Vieira, uma secretaria imensa. É como a Yamara colocou. Essas pessoas, ao chegarem lá no cadastro único, o cadastrador, ele não conhece. Ele não sabe que você é funcionário da Assembleia. E o sistema não tem como dizer na hora. Então ele lança essa pessoa no sistema, ela deve ter dados renda zero, né? Você trabalha? Não trabalha. Essa pessoa lá da Assembleia deve ter dito que não trabalha, porque realmente a maioria nem trabalha, né? Acho que ele até falou a verdade, né? Ele só recebe. Era pra pessoa ter perguntado assim, você tem algum ganho? Renda, né? Mas não, perguntou, você trabalha, né? Ele disse, não trabalho, que ele ganha sem receber. Mas assim, quando ele disse a renda zero, ele foi pro sistema, automaticamente ele vai receber o Bolsa Família se tiver vaga. E teve vaga, né? Ou ele passou a ser funcionário da Assembleia e não foi avisar o cadastro. Recebia Bolsa Família, passou a ser funcionário da Assembleia e não foi avisar lá no cadastro. Então ele ficou recebendo. Até agora que o Tribunal de Contas, de 2 em 2 anos, faz esse encontro de conta e pegou eles lá nessa averiguação cadastral que é feita todo ano. Era feita de 2 em 2 anos, passou a ser anual e agora vai ser de 6 em 6 meses. Com relação a esse negócio essa questão da Assembleia, o ouvinte aqui nos lembra que me parece que tinha um servidor nessa lista que recebe Bolsa Família que é daqui de Caicó. No caso, esse cadastro foi feito aqui em Caicó ou em Natal? Aí a gente vai ter que verificar, porque assim, se ele é de Caicó, mas mora em Natal, possivelmente o cadastro dele é de Natal, mas a gente não tem como dar a certeza, só verificando. Esse caso, então assim, né? Ficou bem claro aqui o seguinte, que a pessoa pode mentir na hora de fazer o cadastro. Pode. Infelizmente pode, e o sistema era para pegar na hora, infelizmente não pega, né? Caicó, ano passado, 2015, recebeu uma lista da CGU. Caicó foi fiscalizado pela CGU, né? Foram sorteados 3 municípios, Caicó foi sorteado. E Caicó recebeu uma lista de, se eu não me engano, 60 e poucas pessoas que estavam vinculadas ao município, ou que já tinham sido vinculadas, ou que permaneciam vinculadas, vínculo público de trabalho, recebendo Bolsa Família. Eram funcionários do município. Sim, nem todos, quando a gente foi averiguar, nem todos eram. Alguns já tinham mantido contrato de trabalho e esse contrato já tinha sido encerrado e outros permaneciam, inclusive funcionários com vínculo efetivo. O que aconteceu? Nós, em posse dessa lista, né, buscamos o endereço de todas essas pessoas e aí essas pessoas foram, de fato, excluídas do programa. Porém, o auditor da CGU, ele deixou bem claro, essa responsabilidade de cruzar dados, de manter essa fiscalização, não era do gestor, era da instância de controle social que existe dentro do Conselho Municipal de Assistência. A instância de controle social de Caicó não estava formada, ela estava instituída em portaria, porém não estava formada. E aí, a partir de então, eles cobraram essa formação e esse trabalho dessa instância, porque ele deixou bem claro, isso é um processo de responsabilidade do controle social do município. Então, o Conselho Municipal de Assistência que tem a responsabilidade de ter identificado isso e de não ter deixado isso dar continuidade ou isso acontecer. No caso, eles foram excluídos do programa e devolveram o que receberam? Então, em relação à devolução, eles deixaram claro também
que isso pode acontecer daqui a 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque eles não pretendem firmar esse compromisso do usuário na gestão de A, na gestão de B. E muitas vezes essa devolução acontece com 2, 3 anos para frente, mas esse usuário ele vai ser penalizado pelo recebimento em termos de recurso. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Vai chegar.